Tá todo mundo vendo o slide? Eu tô. Tá? Então, gente, vamos começar. Vocês já ouviram falar em genética? Já? Entendem o quê? Ai, O que seria genética? Eu acho que a genética é tudo aquilo que vem no nosso DNA, ou seja, nossa cor de cabelo, cor, tudo. Isso mesmo, Lavínia. Genética, gente, é toda e qualquer característica, certo? Que vamos apresentar, tá? Então, na verdade, genética é o tudo, né? E aí, cada um vai ter uma genética própria, tá certo? E a genética, ela vai condizer com os nossos antepassados, tá? Então, por exemplo, a cor dos olhos, como Lavínia falou, o aspecto do cabelo, se ele é liso, se ele é crespo, tá certo? Tudo isso são características que vão... Ô, pessoal, só uma coisa. O microfone de vocês estão ligado e aí vocês estão se mexendo. Isso às vezes atrapalha um pouquinho. Quem tiver aí, desliga. Aí vejam, tudo isso está onde? Está no nosso DNA. Então, o nosso DNA é justamente a molécula presente nas minhas células, as estruturas que está presente nas minhas células, tá? Que vão trazer essa característica, tá certo? Eu trouxe para vocês alguns conceitos básicos que vamos utilizar em genética antes da gente ir para a própria disciplina mesmo, tá certo? Então, como vocês sabem, ó, a genética ela vai estudar os genes e suas transmissões. E o que seria o gene? O gene, pessoal, é justamente o local ali onde está a característica, tá certo? Então, quando eu digo assim, você tem o gene do olho azul, tá? Então, quer dizer que você vai ter aquela característica do olho azul. Você tem o gene de ser magro. Então, a característica condiz aquele gene, tá certo? E vocês acham que a gente tem muitos ou poucos genes? Acho que muitos. Muitos, inúmeros, tá certo? O gene, ele não só vai de uma característica física, mas ele tem uma característica biológica também. Por exemplo, uma pessoa que tem câncer, tá certo? Uma pessoa que tem câncer já está predisposto na genética dela que ela vai ter câncer em algum momento da vida, tá certo? A informação genética ela já vem trazida desde o momento que um óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide, tá certo? Então aquela primeira célula ali que vai formar o zigoto e vai desenvolver o feto e depois desenvolver o bebê, tá? A primeira célula ali, quando se juntam os cromossomos que a gente viu, então ele já vem trazendo a herança genética do pai e da mãe, tá certo? E aquela pessoa que vai nascer, tudo já está codificado no seu DNA. Então, se essa pessoa ela vai ser uma pessoa baixa, se ela vai ser uma pessoa alta, se ela vai ser uma pessoa magra, gorda, ou se essa pessoa ela vai ter uma doença como uma diabetes, se ela vai ter uma doença como um câncer, tá? Então tudo isso está no seu DNA. Não que ela vá ter, mas que tenha a predisposição, certo? Vai ser mais fácil para ela ter aquela doença se ela não se cuidar, vamos dizer assim, entendeu? Até a feiura, a feiura, por exemplo, de Lavínia, a feiura de Beatriz, a feiura de Isabelle, foi que veio tudo no DNA, tá? Vocês são muito feias. Para não dizer outra coisa, né? Todo mundo. Porque são lindas.
É verdade, Fábio, é verdade. Todo mundo. Entendeu? Então, qualquer coisa, gente, qualquer coisa tá no nosso DNA. Alguém quer falar alguma coisa, quer trazer alguma curiosidade? Eu fico feliz assim quando vocês falam. Eu tenho uma pergunta. Diga, As sardas, elas são do gene? são genéticos também. Sardas, ó, não vamos confundir sarda com sarna, viu? Sarna é aquela doença que se coça, tá? Mas a sarda, ela é genético também. Tudo que você imaginar assim é genético. Até a arcada dentária, se ela nasceu um pouco irregular, entendeu? Também é uma característica genética, tá certo? Vocês querem ver uma coisa bem legal? Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso com vocês. Peraí. Cruzem os braços. Cruzaram. Qual é? A gente não fica assim, né? Com a mão aqui no braço, né? Qual é a mão que ficou por cima do braço? A direita, a minha. Direita, quem mais? Direita. A minha ficou à esquerda. Pronto. A minha, ficou à esquerda. a minha, Esquerda. a minha fica à esquerda. A minha Tá? esquerda. Pronto. A minha também. Vamos A minha fazer, esquerda. vamos fazer o contrário agora. Cruzem um braço de forma que a mão oposta fique em cima. É estranho. Sim. Eita, pô. É muito estranho, né? Meu braço tá quebrando. Chute. Eu fui para cruzar. Outra coisa, vamos lá. Façam assim, ó. Fechem a mão dessa forma. Não. Assim não. Assim. Ó. Fecharam? Ó. Tá vendo? Qual é o dedo que fica por cima? O dedão. Que fica por cima, o direito ou o esquerdo? Direito. 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 Alguém ficou com o esquerdo? por cima? Direito. Direito. Alguém que ficou com o esquerdo por cima? Ninguém? O esquerdo só fica se você fechar de outra forma. É. Agora sim. Fecha da outra forma, para o esquerdo ficar por cima. Estranho. É estranho, né? Porque a gente já é acostumado sempre fazer de uma forma. Eu não achei não estranho. Então, se você Eu não achou, achei. se você não achou Ah, estranho, não é é do porque esquerdo, Rafael. é. Tá? Então, tudo isso também é nossa genética. É nossa Negócio genética. estranho. É nossa genética. Quer ver outra coisa que é genética? Tem gente que consegue dobrar a língua. Assim, eu não consigo. Eu consigo. Pronto. Isso é genética. Tá? Isso é uma característica genética. Então, tudo, gente, tudo realmente tá na nossa genética. Tá certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, vamos ver alguns termos básicos, né? Então, gene, o que seria o gene? Gene é a unidade fundamental da hereditariedade, tá? É ele quem vai trazer a característica genética específica em uma determinada parte do DNA, tá certo? Então, a gente vai ver que existem dois tipos de gene. Existe o gene funcional do DNA, da parte funcional do DNA, que traz a característica, e existe o gene não funcional, que é uma parte do DNA que ela só existe, que antigamente era chamada de DNA lixo, tá? Porque é uma parte que ela é codificada, mas ninguém sabe até o certo para que ela serve, tá certo? Hereditariedade é a herança de genes que passam de pai para filho, tá? Então, como eu falei a vocês, uma pessoa ela vai ter tanto a carga genética do pai como a carga genética da mãe, certo? E aí, essa carga genética ela é passada de pai para filho. Agora, vocês já perceberam que ninguém é igual a ninguém?
Justamente por conta que os cromossomos lá na divisão celular, eles trocam pedaços entre si, tá? E aí ninguém vai ser igual a ninguém por conta disso, por conta desse fenômeno, tá certo? A gente tem a semelhança dos nossos pais, mas ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual. Eu não sou igual ao meu pai, você não é igual ao seu pai, nem a sua mãe, tá? Epigenética, o que é isso? É a mudança do DNA, tá? Mas sem alterar o DNA. Como assim, professor? Então, é quando a gente altera, vamos dizer assim, o código do DNA, ele é alterado de uma forma que a sua estrutura básica não se modifique, tá? São coisas mais específicas, eu não vou cobrar isso de vocês, não, mas eu estou falando só porque está aqui, tá certo? O que é uma coisa congênita? Então, uma coisa congênita é algo que existe desde que você nasceu, tá certo? Então, quando eu falo assim, uma doença congênita, eu estou falando que é uma doença que você tem ela desde que você nasceu. Alguém tem alguma doença de desde que nasceu? Aqui? Não. Não? Tem gente que Acho que não. tem diabetes desde que nasceu. A gente chama de diabetes congênita. Tem gente que nasce com sífilis. Uma criança que nasce com HIV. Entendeu? Então, tudo isso a gente chama congênito, porque nasceu com ele. A cabeça é muito grande. Ah, mas aí não é doença, né? É uma deformidade. Mas é. Tá? Doença, né? É tudo aquilo que muda o nosso estado de saúde, tá certo? Então, se eu não estou aparentemente saudável, então eu estou doente com alguma coisa. E síndrome é quando se tem sinais, tá certo? Que levam a uma certa anormalidade, vamos dizer assim, tá? São sinais que trazem uma diferença, tá certo? Então é muito, muito importante a gente saber diferenciar isso, tá? Opa. Então, ó, voltando aqui a falar do gene. O gene é a unidade de transmissão hereditária formada por um fragmento de DNA de um cromossomo e responsável pela codificação de uma certa proteína. Essa proteína condiciona uma característica. Então, vamos lá, gente. Como eu falei a vocês, o gene ele é um pedacinho do DNA, né? Lembra que eu falei a vocês que o DNA ele se enovela, ele começa a se condensar em formato de cromossomo. Pronto. Então, o gene ele é uma parte daquele cromossomo ali, tá certo? Que vai definir a minha característica, tá? Cada gene é responsável pela codificação de uma proteína. Por quê? Porque, gente, as proteínas estão diretamente ligadas com tudo que acontece no nosso corpo. Tudo que acontece no nosso corpo é a base de proteínas, tá certo? Então, para formar um DNA eu preciso de proteína, para formar um RNA eu preciso de proteína, tá certo? Então, as proteínas são a base, tá? Então, qualquer coisa que aconteça, são proteínas que estão trabalhando ali. E essas proteínas, para serem fabricadas, elas têm que ser fabricadas com o comando do DNA, a partir do gene. Então, por exemplo, se o seu cabelo ele é crespo, ele é enroladinho. É por quê? Porque esse cabelo ele tem algumas fibras proteicas que fazem com que ele fique enroladinho, tá? E aí, ó, quando o seu DNA ele manda esse código para que essa proteína do cabelo crespo seja formada, essa proteína vai ser formada e vai transformar seu cabelo em crespo. É dessa forma, tá certo? Outra coisa, por exemplo, você tem uma pele, vamos dizer assim, branca, tá? Aí, ó, você está exposto ao sol. Então, o que é que vai acontecer?
o seu DNA, o seu corpo vai precisar produzir mais melanina para se proteger dos raios solares. Então, o seu DNA tem um gene, você tem no gene para você produzir mais melanina. E aí você vai ficar um pouco mais moreno, vamos dizer assim. Tá certo? Então, tudo isso tem a ver com a característica. Lembra bem, o gene, ele vai ser o quê? Ele vai dar a minha característica, mas para uma característica existir, eu preciso ter uma proteína sendo produzida por trás. Deu para entender, gente? Tranquilo? É isso que eu quero que vocês entendam. Aí, ó, o que é alelo? Alelo. Alelos são variações do mesmo gene, tá? Ou seja, quando um gene é formado por dois alelos, a gente chama ele de polialelia ou alelos múltiplos. O que é isso? Gente, alelo é uma variação do mesmo gene. Por exemplo, o gene do tipo sanguíneo, tá? O gene do tipo sanguíneo. Vocês vão ver que existem, por exemplo, quatro genes para a gente falar sobre tipo sanguíneo. Tá certo? Cor dos olhos já é outro tipo de gene, tá? Então, alelo é quando um mesmo gene, tá? Ele sofre uma variação, entendeu? Múltipla. Tá certo? A gente vai ver isso também quando a gente for falar de tipos sanguíneos, tá? Lembra bem, cromossomos homólogos são aqueles que estão nas células em pares. Então, sempre que eu tiver cromossomos homólogos, eu vou ter o cromossomo do meu pai e o cromossomo da minha mãe, juntos, um do lado do outro. Tá certo? E o gene, professor, ele fica onde nos cromossomos? Vejam. Tá vendo essa partezinha vermelhinha aqui, ó? Que eu tô riscando de azul. Pronto. Isso aqui é o gene, ó. Isso aqui é o gene que está no meu cromossomo, tá? Então, eu vou ter um gene aqui e eu vou ter outro gene aqui, ó. Tá certo? Um gene aqui e outro gene aqui. Um do lado e outro do outro, no cromossomo. Porque um vem do pai e outro vem da mãe. E aí, quando esses genes se encontram, é onde se juntam para tornar uma característica particular da pessoa. Então, a gente vai fazer muita combinação de genes para a gente ver como é que uma pessoa nasce com sangue A, como é que uma pessoa nasce com sangue B, como é que uma pessoa nasce com cabelo crespo, como é que uma pessoa nasce com cabelo azul, como é que meu pai e minha mãe têm cabelo castanho e eu nasci com cabelo loiro. Como é que meu pai e minha mãe têm o olho castanho e eu nasci com o olho azul. Então, tudo isso são coisas que a gente vai estudar dentro da genética e estão de acordo com esses genes. Alguma dúvida? Deixa eu passar. Vamos lá. Genótipo. O que seria o genótipo? Genótipo é uma constituição genética. É um conjunto de todos os genes de um indivíduo, tá? Todos os genes que ele recebe de seu pai e que poderão ser transmitidos para seus descendentes. Esse tipo de gene ele não pode ser modificado. O genótipo ele não pode ser modificado, tá? O genótipo ele só muda em alguma hipótese na sua vida, ele só vai mudar se o seu DNA sofrer algum tipo de mutação. Tá certo? Então, veja, a gente vai chamar o genótipo, por exemplo, azão, azão, tá vendo? Ó? Azão, azinho, ou azinho, azinho. Por que isso, professor? Porque é uma forma fácil de estudar genética
certo? Desde o tempo da criação da genética, que é assim, tá? E a gente vai indicar os genes de acordo com esses códigos, tá certo? Aí vejam, sempre vai ser em pares, assim, ou azão, azão, azão porque é o A maiúsculo e azinho porque é o A minúsculo, tá? Ou azão, azinho, ou azinho, azinho. Sempre vai ser em pares. Por quê? Vamos dizer assim, ó. Eu vou ter aqui esse gene, azão, azinho, tá? Então quer dizer, pessoal, que esse aqui, ele é do meu pai. E esse aqui é da minha mãe. Certo? Que quando eles se juntam no processo de fecundação, quando esses cromossomos se juntam, eles acabam que trazendo a carga genética de cada um. Como eu falei a vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Como eu falei a vocês aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vamos dizer, ó, eu tenho aqui o cromossomo do meu pai e aqui do lado eu tenho o cromossomo de mamãe, tá? Então, ó, esse gene aqui, ó, ele se juntou com esse, ficou como? Bzinho, Bzinho. Certo? Esse gene aqui, ó, se juntou com esse. Ficou como? Azão, azinho. Tá? Porque um vem do pai e outro vem da mãe. E esses genes são justamente os genes que vão, ó, se juntar e trazer a minha característica. Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Então vamos passar. Genoma. O que seria genoma? O genoma humano. Genoma, pessoal, é todo o meu DNA. Todo o meu DNA. Tá certo? Tanto a parte codificante quanto a parte não codificante, que era antigamente chamada DNA lixo, que eu falei a vocês. Tá? Então, tudo é o genoma. Então, ó, existem, por exemplo, vários estudos sobre o genoma humano, tá certo? E sobre o genoma de várias espécies. E é a partir do mapeamento desse genoma que a gente consegue saber, por exemplo, se a gente tem predisposição a algumas doenças. Então, pessoal, vejam que legal. Existem exames genéticos laboratoriais que você pode fazer o mapeamento do seu DNA e saber quais os tipos de doença que você tem uma maior predisposição a ter. Tá? E quais os tipos de doença que você nunca vai ter. Isso é bom, isso é interessante. Porque aí, por exemplo, vocês lembram do caso Angelina Jolie, que ela tirou os 2 seios? Foi os dois? Foi os 2. Vocês Só que lembram? tinha só um. Não, foi os 2. Então, ela tirou justamente por isso. A mãe dela morreu de câncer de mama. Parece que a avó dela também morreu de câncer de mama. Ela pegou, fez um mapeamento do genoma dela e não poderia ser outro. O mapeamento do genoma dela bateu que ela iria ter câncer de mama também, tá? Então ela não teve dúvida. Ela tirou os 2 seios antes do câncer aparecer, tá? O que ela tem são próteses. Certo? Então tudo isso a gente pode, ó, através do mapeamento do genoma, identificar, tá? É uma forma de se prevenir, Entendeu? Agora sim, esses exames geralmente são um pouco caros e tudo mais, mas vale a pena, gente. Quando você olha, saúde vale a pena. Tudo que é saúde vale a pena. É um investimento que você faz para você mesmo, tá certo? Vamos ver agora o que seria o fenótipo.
Gente, fenótipo é a expressão do gene. Lembra que genótipo é a constituição genética, é aquilo que você nasce com ela, é aquilo que não pode ser modificado, tá? Se você nasce com cabelo crespo, seu cabelo vai ser crespo sempre. Se você nasce com o olho azul, seu olho vai ser azul sempre. É o seu genótipo, é a sua característica, ela não muda, tá? Já o fenótipo é a expressão do gene. É como aquele gene pode se expressar, tá? Então, são características específicas do caráter analisado. O fenótipo é determinado pelo genótipo e pode ou não ser facilmente observado. Tá certo? Então, por exemplo, Isabelle. Isabelle tem o cabelo crespo. Tá? Normalmente. Então, esse é o genótipo dela. Agora, vamos dizer que Isabelle passa um alisante, uma progressiva, e ela vai ficar com o cabelo como? Liso. Liso, tá? E aí é que tá. A expressão do gene de Isabelle, como é que aquele cabelo ele tá se expressando? Como um cabelo liso, tá? Mas eu posso dizer que aquele cabelo liso é o genótipo? Não, não é. O genótipo dela é o cabelo crespo. Ela é uma pessoa de cabelo crespo, tá? No genótipo não pode ser mudado, tá? Agora, como é que esse gene está se expressando? Como se fosse liso, tá certo? Então, o fenótipo, ele pode sofrer uma alteração do ambiente, tá? Para se expressar de uma forma diferente. A mesma coisa se você pintar. Então, se alguém pintar o cabelo... Pronto, Lavínia tem o cabelo mais escurinho. Se ela pintar o cabelo de vermelho, tá? Um vermelho ruivo mesmo, natural. Não aquele vermelho feio. Mas o vermelho meio laranjado, que é o do ruivo natural mesmo. Então, como é que vai ser? O genótipo dela é o quê? Do cabelo castanho. Mas a variação, né, no caso, ela alterou quimicamente, certo? E a expressão desse gene ela foi modificada. Você está me mostrando que seu cabelo é vermelho, como se você fosse ruivo, tá certo? Então, são esses dois conceitozinhos também que a gente tem que entender. O conceito de genótipo e o conceito de fenótipo. Tá? Lembra bem que genótipo é o que está no seu DNA, nunca vai mudar. Tá? Fenótipo muda com variações do ambiente. Pode ser variação química, física, tá? Ou até uma variação do ambiente mesmo. Por exemplo, você é uma pessoa branca, mas você se expõe tanto ao sol que você acaba ficando com a pele escura. Tá certo? Então, no caso, essa exposição ao sol foi uma variação ambiental, tá certo? Que fez com que você alterasse o seu fenótipo, tá? Então, seu gene está se expressando de uma outra forma. Dúvidas? Não. Não, né? Então, vamos lá. Homozigoto, já falei a vocês, né? É o indivíduo que possui os dois genes iguais em um certo locus. Locus é o local específico do cromossomo onde se encontra o gene. Tá certo, gente? Então, por exemplo, essa partezinha aqui, ó. Peraí. Cadê? Aqui. Ó, essa partezinha aqui, isso aqui é o locus. A gente chama de locus cromossômico, tá? É onde é o local exato do cromossomo que a gente vai encontrar o gene, tá certo? Então, homozigoto, indivíduo que possui dois genes iguais em um certo locus, sendo considerado puro, tá? Não estou falando de coisas de homólogos. Homólogos são cromossomos emparelhados. Eu estou falando agora de outra coisa, tá certo? Então, uma pessoa que é homozigótica, ela vai ter, ó, ela vai ser uma pessoa considerada pura, de acordo com sua característica. Então, vejam, o que seria o homozigoto? É quando eu tenho o gene, ó, um gene que foi do pai igual ao gene que foi da mãe. Então, azão, azão, azinho, azinho, ó. Tá vendo que é igual? Bezão, bezão. Por que azão, azão? E por que a bezão, bezão?
Hein, professor? Por que, gente? Quando eu vou falar azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão, isso vai de acordo com a característica que a gente está estudando. Por exemplo, uma pessoa daltônica. Eu quero saber a genética de uma pessoa daltônica, então como é que eu vou fazer isso? Então eu vou utilizar, por exemplo, a inicial. Então eu vou usar no daltonismo, por exemplo, a letra D. Então vai ficar Dzão, Dzão, ou Dzão, Dzinho, ou Dzinho, Dzinho, tá? Uma pessoa albina. Eu quero saber o estudo da característica genética de uma pessoa albina, com albinismo. Então eu vou utilizar a primeira letra do albinismo, que é a letra A. Tá certo? Então, essas letras, elas podem mudar, tá certo? Mas o que não vai mudar é o conceito, a gente tem que entender. Então, no caso, o homozigoto, ele sempre vai ser igual às letrinhas. Então, a letra maiúscula, o gene do pai tem que ser igual ao da mãe. Então, a gente vai ter azão, azão, azinho, azinho, tá certo? O heterozigoto é o quê? É o indivíduo que possui um gene diferente do outro em um certo locus. Cada um deles determina um fenótipo diferente para o caráter considerado. São impuros ou híbridos, tá certo? É quando a gente tem, por exemplo, o gene azão, azinho, bezão, bezinho, cesão, cezinho, quando tem um diferente do outro. Deu para entender essa parte? Entenderam? Sim. Pronto, então veja aqui. Aqui, ó, cromossomo do pai, cromossomo da mãe, cromossomo do pai, cromossomo da mãe, cromossomo do pai, cromossomo da mãe. Quando eles são homólogos, né, que eles se emparelham, esse gene aqui, ó, ele é um gene azão, tá? Do pai. Se nesse mesmo locus cromossômico na mãe for um gene azão, eu vou ter uma característica pura, tá? Uma característica pura. Beleza? Homozigótica. Homozigoto. Tá? Ou seja, é uma característica pura. É uma característica de raça. Tá certo? Se por um acaso, nesse locus cromossômico, eu tenho um gene diferente, ó, eu vou ter azinho, ou eu vou ter azão, azinho, ó, tá vendo? Se é diferente, eu vou ter uma característica híbrida, tá? Uma característica misturada, tá certo? Ou seja, é uma pessoa raciada, vira-lata, tá? Não é pura. Eu tô brincando, tá, gente? Não é assim não que a gente chama. Só para vocês entenderem, tá certo? E aqui eu tenho dois genes iguais no mesmo locus cromossômico, então aqui essa característica ela vai ser pura. Certo? Dúvidas? Vou passar. Então lembra bem, é homozigoto, azão, azão, azinho, azinho. Heterozigoto, azão, azinho. Nunca esqueçam isso.